Livro de Esdras, capítulo 6, versículo 13. Livro de Esdras, capítulo 6, versículo de número 13. O povo acaba de enviar uma carta para o rei Dário, dizendo para o rei que a construção da casa de Deus era uma construção legítima, e que eles não estavam construindo para afrontar nenhum rei, e que além de ser uma construção legítima e também fazendo a vontade de Deus, aquele povo estava sob o mandado do rei Ciro, que já havia passado da Babilônia. O rei faz um estudo para ver se aquilo batia, e o rei começa a ter temor do povo de Deus, porque o rei começou a perceber que estavam empatando a obra de Deus. Então o rei dá ordem para que os dois governantes da além do rio saiam de perto do povo de Deus, e ainda o rei manda uma oferta para eles, e dá uma ordem para que a obra continue sendo feita. A jornada feliz não pode parar na sua vida. Ela tem ordem do céu e Deus vai providenciar ordens na terra também. Amém? Então, por favor, acompanhem comigo em Esdras capítulo 6, versículo 13, e também vamos ler o verso 14 agora, tá? Então, Tatenai, o governador além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Amém? Este povo estava debaixo de uma promessa de Deus, e eles estavam debaixo de uma obediência. Quem está debaixo da obediência prospera. Quem está com o fundamento da palavra de Deus, vê as coisas acontecendo. Tem que ser assim com a sua vida também. A sua vida em todas as áreas tem que prosperar com a palavra de Deus. Amém? Eu vou reler a parte A do versículo 14, e você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som, em alta voz. Vamos lá. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, edificando e prosperando. Assim tem que ser a sua vida com Deus: edificação e prosperidade. Se você estiver da palavra e debaixo da palavra de Deus, vai edificar e vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a esta palavra. Isso, aplauda ao Senhor. Olhe para o céu pela fé, abra sua boca e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória a Deus, porque debaixo desta palavra você vai edificar e vai prosperar também. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Debaixo da tua palavra, cada vida que te aplaude e te glorifica, vai edificar e vai prosperar. Então, Senhor, retira todo impedimento, obstáculo, barreira, oposição e lança por terra, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, ela vá e prospere naquilo a qual está sendo mandada, em nome de Jesus.
E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. O povo estava debaixo da palavra do profeta Ageu. Mas não se esqueça que Ageu tinha uma ordem de Deus para prosperar aquele povo pela palavra. E não pense que prosperar é a pessoa só acumular, porque tem gente que acumula bens, mas não prospera. O próprio Salomão, que foi um homem muito rico, ele chega a dizer: tem gente que tem, mas Deus não dá o fruto de desfrutar para ele, o dom de desfrutar. Tem gente que acumula tanto, mas não é feliz, não tem prosperidade, porque a alma não prosperou. Esse povo está edificando, porque eles estão vivendo o que está escrito no segundo livro das Crônicas 20:20. Eles creem em Deus, e crendo em Deus você vai estar seguro. Quando você crer nos profetas enviados por Deus e obedece à palavra de Deus, a sua vida prospera, a sua vida edifica. Só que atenção, não é acreditar em qualquer coisa que pareça ser de Deus. Você tem que acreditar nas palavras realmente enviadas por Deus. Ageu falava com o povo aquilo que saiu do próprio Espírito de Deus. Sempre que Ageu falava, havia um temor muito grande em passar uma mensagem que não houvesse nenhum tipo de alteração. Sempre uma mensagem para que o povo entendesse o que Deus queria. Quando nós falamos de palavra que prospera, de profecia, tem gente que pensa que profecia é só: você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai entrar naquela porta de emprego, ou você vai conseguir abrir uma empresa. E a profecia, a palavra de Deus, ela também prepara fundamento. A profecia tem que trazer para quem recebe a profecia temor, correção, e se for preciso, até consciência, para que a pessoa não viva uma vida de maldição e nem de engano. Ageu é conhecido até pelo povo de Deus com a sua profecia famosa, quando ele vai dizer lá no capítulo 2: meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor. Nós gostamos dessa palavra, porque aí nós sabemos que Deus é o dono de tudo e que Ele pode nos dar a bênção. Nós também conhecemos Ageu, quando ele começa a profetizar: a glória da última casa será maior do que... Todos nós gostamos dessa parte da profecia. Só que antes de Ageu profetizar isso, no capítulo 2, a profecia trouxe conserto para o povo. Não tem como você entender a palavra de Deus e absorvê-la se a sua alma não estiver em conserto com Deus. Por favor, abra no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu está bem no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Entre Sofonias, que é um livro também pequeno, e Zacarias, que é um livro maior. Zacarias é um livro depois de Ageu, tá? Se localizar o livro de Zacarias, fica mais fácil de você encontrar. Ageu é o antepenúltimo, né? Tô certo, pastor? Malaquias, Zacarias e Ageu. Se eu tiver errado, o senhor já me corrige. Então tá bom. É o antepenúltimo. É um pequeno livro, mas de uma grande profundidade de ensino. Ageu capítulo 1, versículo 3. Quem já achou, diga amém. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas,
e esta casa há de ficar deserta. Para quem não sabe, a escravidão da Babilônia, ela foi diferente da escravidão do Egito, por exemplo. No Egito, durante 430 anos, o povo foi perdendo o poder de compra, o poder de posse, e quando eles perceberam, eram impostos tão altos que eles estavam vendendo a sua vida a troco de comida. Ao longo dos anos, isso não aconteceu de um ano para o outro. Imagine quando a pessoa diz assim: eu trabalho para sobreviver. Será que não é uma espécie de escravidão? Será que a pessoa que ela recebe e está sempre faltando, será que também não é uma escravidão? Esse povo da Babilônia, eles trabalhavam e recebiam. Eles começaram até a se acostumar. Porém, eles estavam num regime de servidão. Na Babilônia, não podia ter casa para Deus, e nem Deus aprovaria ter uma casa na Babilônia. A casa de Deus só podia ser em Jerusalém, tinha um lugar escolhido por Deus. Mas esse povo começou a trabalhar, e cada um começou a cuidar da própria vida. Começaram a ter suas coisas, começaram a reformar suas casas, e eles se acostumaram com a escravidão. Agora Deus está apresentando: olha para a casa de vocês e olha para a casa de Deus. A casa de Deus não representa só um território, representa a sua vida com Deus. Até porque nós sabemos hoje que Deus quer habitar dentro de nós. Só que Deus falou assim: a minha casa está deserta. Enquanto você está pondo todas as suas forças na sua casa, nos seus interesses, é como se você estivesse tentando ser feliz sem Deus. É como em todos os seus projetos, Deus não fizesse parte. Você decide pelo próprio coração. Você está indo só em busca do seu desejo, do seu sonho, e você nem sabe se Deus está lá. E a vida com Deus vai ficar deserta? Esta parte da profecia, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ouvir do ouro e da prata, da glória da última casa, das maravilhas, mas a profecia antes tem que trazer alinhamento. Nós temos que nivelar as coisas, equilibrar as coisas da fé. Olha o que está escrito no verso 4 em diante: é para vós tempo de habitardes em vossas casas trabalhadas, mobiliadas, estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, num saquitel furado o recebe. Está difícil a vida do povo, né? É assim uma vida sem Deus. A palavra de Deus garante que se um homem semeia com abundância ele colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Isso não é um ensino só do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Salomão, um homem que sabia muito bem semear e colher, disse: tem gente que espalha, e espalhar é semear, tá? E acrescenta-lhe mais. Mas quem retém mais o que é justo, retém para a própria perda.
Agora pare para pensar, uma vida desalinhada com Deus faz com que uma pessoa que está semeando muito, esperando colher demais, semeie, se esforce, mas colha pouco, trabalha muito, mas só adoece, fica ansioso, depressivo. Você já ouviu aquela expressão? Tem gente que reclama de barriga, já ouviu? Tem tudo, mas parece que ela não tem? Minha mãe até brigava conosco, falava que nosso olho não podia ser maior do que a barriga. Sua mãe também falava isso? Elas fizeram um curso no mesmo lugar, né? Minha mãe proibia ficar falando de comida enquanto nós estávamos comendo, porque ela falava que era um desrespeito com a bênção que Deus deu naquele momento. Às vezes a pessoa está almoçando já falando da janta, já pensando que ela vai comer depois. Ela come e não se sacia, fica só pensando em depois. Bebe água e continua com a alma com sede. Tem alguma coisa errada. Isso é o sinal que uma vida com Deus precisa ser edificada, porque o Senhor nos dá a alegria do contentamento. O Senhor nos faz ser gratos, e onde nós semeamos, onde colocamos força, Deus faz prosperar a nossa semente até 100 vezes mais. Deus é o nosso sustento com a palavra dele. E quanto à água, Jesus disse: se eu der uma água que eu tenho e você beber dela, dentro de você vai se fazer uma fonte de água viva, vai jorrar até a vida eterna, e a sua alma nunca mais terá sede. Mas o problema parece que o povo, e às vezes até o povo de Deus, está numa corrida de ratos, trabalhando muito, adoecendo, tem gente enlouquecendo, e quando recebe num saquetel furado. Tem sempre dinheiro, mas está sempre faltando. Recebe aqui, cai acolá, quebra isso, é doença para lá, é roubo para lá. Tem gente que a vida com Deus está tão empacada, que se ela inventar de fazer um muro na casa dela, dá errado. Ela compra um sapato novo, o sapato de escola sola com 1 semana. O modelo de carro que ela comprou volta para a concessionária porque deu problema. Parece que tem uma nuvem negra sobre a vida dela. E não pense que é o diabo não, viu? Isso é falta de Deus, é falta de comunhão. Você tem que entender que a vida vai fluir e vai prosperar quando você estiver alinhado no caminho do Senhor. Então o que você semear, Deus vai abençoar. O que você comer, você agradecerá. Vai ter água da vida em você, e o que você receber não vai ser para perdição, vai ser para bênção, em nome de Jesus. Esse povo em Ageu precisava reavaliar. Por isso que Deus falou: põe teu coração no seu caminho. É como se Deus falasse para cada um de nós: veja como está a sua vida hoje, e veja se Deus está se agradando do que você faz depois de sair da igreja. O que você está fazendo no trabalho, o que você fala, o que você ouve, com quem você conversa, com quem você tem comunhão. Deus está falando: põe teu coração nisso. Era tão importante que a palavra foi repetida. Versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, medita nas suas atitudes. Subi ao monte, trazei madeira,
edificai a casa, e nela e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus. Há uma grande discussão e um grande engano das pessoas, inclusive que são da fé, que dizem assim: pastor, família é prioridade, família é a base de tudo. Mas quando as coisas estão indo de mal a pior na família, onde é que você recorre? Eu recorro para Deus. Quando alguém me liga e falou: ora por fulano de tal, está doente, eu não recorro à família, eu recorro a Deus. Eu não sei você. Quando o casamento não está bem, está vivendo uma crise, muita briga, se a pessoa já está brigando com a outra, ela não vai recorrer a outra, ela vai recorrer a Deus. Quando a pessoa está trabalhando, ela está até cansada de tanto que trabalha, mas ela não está colhendo o resultado que o trabalho dela tanto produz. Ela não vai recorrer ao banco, dentro de casa ninguém vai resolver. Se ela quer resolver, ela vai recorrer a quem? A Deus. Família é importante, minha gente? Claro que é. Casamento é importante? Claro que é. Filhos, pais são importantes? Com toda certeza. Mas Jesus ensinou assim, é simples. E você não tem que brigar com isso, você tem que obedecer. Você busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus negócios, na sua saúde, tudo que você precisar, a presença de Deus te acrescentará. Deus não aceita outro lugar senão o primeiro lugar. Se o teu filho está no primeiro lugar, você vai ter que tirar ele de lá. Se o seu casamento está em primeiro lugar, você vai ter que tirar ele de lá. Se você não quiser deixar a casa deserta, e eu não estou falando de você deixar a igreja deserta não, tá? Eu estou falando desta casa. Deus é o primeiro, eu, os meus planos e todo o restante somos o segundo lugar. Porque quando as coisas se apertam, quando a terra não produz, Ele pode abrir os céus, Ele faz acontecer, é Ele quem dá a direção para nós. Pare de ficar dividindo Deus, igreja, família, ponha Deus em primeiro lugar. Consagra todos os seus planos para Deus, sua vida vai prosperar e a casa não ficará mais deserta, mas será habitada pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, casa deserta não é só casa vazia. Na etimologia da palavra, no princípio da palavra, o deserto também é chamado como a casa das cobras. E quem é a serpente que representa o inimigo da nossa alma? Se Deus não morar dentro desta casa, não se espante, o diabo vai querer morar dentro dessa casa. E você sabe que o demônio anda por lugares áridos e vazios, e de repente ele começa a dizer: eu vou lá voltar para minha casa.
de onde eu não deveria ter saído, e ele volta. Ele não pode encontrar a casa deserta. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Lembre-se da profecia de Isaías, que Deus disse pela boca do profeta: buscar-me-eis e você vai achar, ainda dá tempo. Busca enquanto está perto, tá? Busca e encontra, porque ainda tem essa possibilidade. Vai chegar um dia que vão viajar de um lado para o outro, não vão encontrar. Eu e você hoje temos um privilégio de buscarmos e encontrarmos o Espírito Santo aqui. Nós temos um privilégio de ter vindo, não importa o esforço que você fez para ter chegado aqui, e falado: Senhor, a casa aqui não vai ficar deserta, mas eu vou sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. A casa não pode ficar vazia, porque senão o teu esforço não vai valer muita coisa. Salomão foi o responsável pela primeira casa de Deus. Estava tudo prosperando, porque havia um equilíbrio. Para quem não sabe, Salomão edificava a casa de Deus e a casa do rei. Eram duas construções que andavam. É possível você servir o Senhor e você ser uma bênção na tua casa. É possível você servir o Senhor e você ter uma vida saudável. É possível você servir o Senhor e desfrutar da bênção dele na sua vida. É possível você servir o Senhor e ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados, ter tempo de qualidade para sua casa. Mas Salomão sabia, todo o segredo está em primeiro edificar a casa do Senhor. O segredo está em você trabalhar na vida que você tem com Deus. E quando, se por algum acaso, se isso acontecer, e você perceber que o céu estiver fechado, que a terra não estiver produzindo, buscando o Senhor, você vai ter como resolver tua vida. Agora, se você não buscar o Senhor, para quem é que você vai recorrer? Quem é que vai te socorrer na hora das angústias? Veja o que está escrito, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Vida com Deus e vida pessoal podem ou não andar em equilíbrio, gente? Claro que podem. Se a vida com Deus for a sua prioridade. Porque senão tudo desanda, hein? Tudo desanda. A jornada que estava feliz torna-se infeliz. Aquilo que era para ser bênção torna-se maldição. Aquilo que é fruto só de empolgação depois se transforma em lamento. Ele fez a casa dele, mas primeiro edificou a casa do Senhor. E olha o versículo de número 12, o que está escrito: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Diga comigo: vida com Deus tem que ter sacrifício, tem que ter entrega. Não é possível que a pessoa diga: eu quero o Espírito de Deus, e ela não esteja disposta a abrir mão do seu ego.
do seu desejo. A vida com Deus, ela não é uma vida instantânea, num estalar de dedos, é uma vida trabalhada. Você ainda pode encontrar o Senhor hoje. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, isso tem que incomodar você. O que está me faltando, Senhor? E você tem que consertar isso com Deus, porque o batismo com o Espírito Santo tem que ser uma realidade para todos os que creem em Jesus. Quem aqui crê em Jesus? Então você tem que ser cheio do Espírito Santo. Só que agora, às vezes a pessoa não recebe, porque falta sacrifício da vida dela. Ah, pastor, eu oro quando dá. Eu jejuo se eu não tiver fome. Eu venho para a igreja se sobra tempo. Se a vida com Deus for de sobras, não é uma vida de sacrifício. A vida com Deus é de prioridade. Reino e justiça em primeiro lugar. O restante Deus vai cuidar. Deus falou: eu estou recebendo essa casa como casa de sacrifício. Para quem não sabe, era uma inauguração. Deus se fez presente. Deus ouviu a oração, mas Deus deixou uma palavra para aquele povo e para o povo da Paz e Vida hoje. Quem quer receber essa palavra? E olha o que está escrito no verso de número 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que serve a minha presença, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem solução até para quem deixou de ser a casa de Deus. É só se humilhar para Deus. O problema é que tem muita gente que se humilha para pessoas, né? Fica chorando por migalhas. Deus está falando: se humilha para mim, porque eu posso exaltar você. Não deixe de orar, ore ao Senhor, busque a face do Senhor essa noite por essa palavra. Deus está prometendo, a palavra é viva e eficaz e ela está valendo para esta noite também. Eu vou ouvir o povo da Paz e Vida dos céus, eu vou perdoar o pecado de vocês e eu vou sarar a sua vida, os seus caminhos, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Se tiver o céu fechado, tem solução na presença de Deus. Salomão está recebendo uma instrução que não era só para ele, é para nós. Se vocês não se acomodarem no pecado, se humilhem para mim, orem, busquem a minha face. Às vezes a pessoa acha que buscar a Deus é só ela vir na reunião. É assim que muito obreiro desvia, muito pastor deixa o altar, porque entra numa vida automática e se esquece de se entregar para Deus. O culto a Deus tem que ser todo dia na sua vida. Você tem que depender de Deus todos os dias. Você tem que falar com Deus a todo instante. Você tem que buscar a face do Senhor em todos os seus caminhos. Deus tem o poder de prosperar a sua vida por completo, e é isso que Ele quer fazer, que você edifique a sua vida, a sua casa, e prospere na presença dEle. O problema é que às vezes o povo se esquece de Deus.
nós estamos beirando dias que muita gente vai se esquecer de Deus, infelizmente, e vai pular o carnaval. Para quem é da igreja e vai pular carnaval, eu já tenho um conselho: aproveita e leva a máscara que você usa na igreja e já vai servir como fantasia para você lá. E torça para Jesus não voltar nesses dias. E para que o diabo não ponha a mão em você, porque é só isso que ele quer para matar você e te levar para o inferno. Tem gente que acha que é cultura. Tem gente que acha que é só uma festa. Não tem nada a ver, pastor. É só um bloquinho que foi consagrado já desde o ano passado, que já tem casos explodindo de doenças infectuosas. Uma festa tão maldita que acaba num dia que o povo denomina como o dia das cinzas, onde o povo perde casamento, empresas vão à falência, pessoas têm gravidez indesejada, e aí vai vir filhos que não foram programados para vir nesse mundo, e aí você já sabe como fica a estrutura familiar. Pessoas adoecem, outras morrem nas estradas, e você acha que é brincadeira o que está por vir? Tem gente que acha que sim. Não tem nada a ver. Deus tem uma condição para habitar numa casa, e a condição é se o compromisso for respondido. Nós falávamos domingo que não adianta Deus olhar para você se você não olhar para Deus. Não adianta Deus estender as mãos para você se você não vai agarrar a mão de Deus para ficar firme na presença dele. Deus disse para Salomão e para o povo, e diz a mesma coisa para nós no verso de número 17: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, lançarei fora da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as... Para quem ainda não entendeu, leia o versículo seguinte, eu já te explico. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este... Vida com Deus é aliança, querido. E aliança não é só uma pessoa que tem que ter compromisso, é pelo menos duas pessoas, não é assim? Eu estou contigo enquanto você está comigo. Este é o acordo de Deus. Deus falou: você tem a opção de não me servir, é uma escolha sua. Mas quando tudo der errado, você vai ter que recorrer aos deuses, não a mim. Você quer que a sua vida com Deus se transforme em um provérbio e uma mote?
Sabe o que é isso? Tem vida com Deus de muita gente que virou historinha. Em outras palavras, para traduzir mote, virou piada. Tem gente que não serve a Deus como deve servir, que a vida com Deus dela, no trabalho, na casa dela, na família dela, virou piada. Aí a pessoa zomba dela: ê crente, pastor vai ver, hein? E zomba dela. Tem gente que se desvia, aí as pessoas no mundo ficam zombando: a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Tem pregador que deixou a fé, que em décadas aí como 80, 90 ganharam multidões para Jesus, hoje estão falando besteiras catastróficas. E as pessoas na internet: oh meu Deus, está indo de mal a pior, e vira piada. O povo de Deus vira piada quando Deus na boca dele ou dela é meramente um louvor, é só uma música. Quando Deus na boca de um crente é só um adesivo que ela cola lá, dizendo: Deus vai proteger, foi Deus quem me deu. O crente vira piada quando a Bíblia debaixo do braço dele, e alguns nem Bíblia mais têm, só serve como um objeto religioso. O crente vira piada quando a palavra de um homem que se denomina de Deus é mais importante do que a palavra de Jesus. A vida de muita gente tem sido vida de escárnio e de piada, até dentro da própria família, porque falta caráter de um novo nascimento. Eu quero que você entenda isso e eu vou te explicar com a base bíblica. O povo do mundo tem que ter medo de mexer com o povo de Deus. Tem que ter medo. Sabe por quê? Quando os patriarcas, eles iam peregrinando de uma cidade a outra, o povo se escondia atrás dos muros e dizia: não mexe com esse povo, porque quando alguém mexe com esse povo, o Deus dele desce do céu e derruba muralhas na terra. O faraó, que era o homem mais poderoso, foi humilhado, e os seus carros e cavaleiros afogados num grande mar. Não mexa com esse povo, porque o Deus dele existe e é verdadeiro e peleja por eles. Mas quando o povo de Deus não tem vida com Deus de verdade, corre do feiticeiro. Sim ou não? Vira piada na internet. Tem medo até do escuro. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem medo do escuro. Está sendo atormentada. Vira piada. Quando eu fui pastor em Goiânia, tinha uma grande igreja que fez um culto para cachorro, pet. Virou piada. E não estou falando de uma igrejinha não, tá? Estou falando de uma igrejona. Eu não vou perder nem meu tempo falando o nome da igreja, porque nem merece. Mas se quiser pesquisar, ano de 2022, fez culto para cachorro. Para cachorro. Virou piada. Virou piada. Sim ou não? A presença de Deus tem que estar em nós. Nós não temos que dar medo em ninguém não. Mas se o temor de Deus estiver entre nós, ai daqueles que mexerem com os filhos de Deus, ai daqueles que tentarem algo contra os ungidos de Deus. Se você tiver o Espírito Santo, você não vai precisar se preocupar com isso, porque a presença de Deus vai te guardar e te livrar de todo o mal. Agora, se a sua vida com Deus for fingida, se o seu louvor for um louvor da boca para fora, a sua vida com Deus vai virar um provérbio e uma mote, vai virar piada na boca dos outros. Tem muita gente do mundo que não leva cristão a sério, porque tem muita gente que é cristão e é caloteiro, passa cheque sem fundo, pede emprestado, depois ainda bloqueia a pessoa, não atende mais, mau caráter. Sim ou não?
se aproveita da boa vontade, deixa um mau testemunho, vai prestar um serviço e deixa pela metade enrolando a pessoa. Aí não dá. Quer ter um compromisso com Deus? Quer glorificar o nome de Deus? Então começa a limpar a casa hoje. Que a profecia traga para nós o temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai ser o fundamento que vai edificar uma vida cheia do Espírito Santo em você, e esta fonte do Espírito Santo vai prosperar as almas que estão na sua casa também, em nome de Jesus. Foi este o acordo que Ageu estava propondo: vamos subir, vamos edificar a casa de Deus, vamos edificar nossa vida com Deus, porque senão a nossa vida vai ser de saquetel furado, senão é receber uma bênção aqui e um prejuízo acolá. Deus não é Deus de metade, de um pouquinho. Ele é Deus que completa, que faz transbordar, mas Ele precisa que você também se entregue de uma maneira transbordante para Ele. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. A profecia que edifica e prospera é aquela também que corrige, que traz consciência. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero ser rico. Tem um monte de rico perdido, sim ou não? Um monte. Tem um monte de rico perdido, que vai para o inferno, se não se arrepender dos maus caminhos. E tem um monte de gente que enriquece no ilícito, no errado. Não é isso que Deus quer para você. A maior riqueza que uma pessoa pode ter, como nós, não é aquilo que se conta num saldo bancário. Não é aquilo que você, com escrituras, vai ajuntando num banco dizendo: olha, eu tenho muitas posses. A Bíblia nos compara a homens como vasos de barro. Vaso de barro tem tanto valor assim, gente? Se tiver um terreno cheio de barro e você falar para o dono do terreno: deixa eu tirar um pouco do barro, ele vai brigar por causa do barro? Vai falar: por favor, leva, e vai até me ajudar. Estava querendo tirar, mas não tinha o dinheiro, me ajuda a tirar. Eu sei que o barro bem trabalhado tem certos valores, mas não tem tanto valor assim. Venhamos e convenhamos, é um vaso de barro. Se quebrou, não tem problema, é um vaso de barro. Porém nós, que temos a presença do Espírito Santo, temos um tesouro dentro do vaso de barro, e é isso que vale de verdade dentro de nós. Qual o nome desse tesouro, gente? A presença de Deus, a presença de Jesus. A pessoa só é casa de Deus quando o Espírito Santo é dono da casa. Talvez isso conflita o teu coração, mas a presença de Deus é muito mais importante que o seu filho, muito mais. Até porque o filho nem é teu, você só tem que cuidar. É do Senhor, não é? Do Senhor? Não é teu. A presença de Deus é muito mais importante que o dinheiro, que o casamento, que até a vinda na igreja por si só. Porque tem tanta gente que frequenta a igreja como se fosse uma casa qualquer. A presença de Deus tem que ser valorizada dentro de nós. E a pessoa precisa guardar isso como o tesouro mais precioso da vida dela. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.